Olá, eu sou a Solange Camargo e sou especialista em fazer eventos memoráveis. E hoje eu estou aqui no Henriqueta para o nosso segundo vídeo dessa temporada do De Cara com a Sol, que eu vou estar aqui contando para você alguns perrengues, algumas saias justas, algumas dificuldades, enfim, aqueles bastidores que a gente enfrenta nos eventos. Lembrando que em alguns momentos vai estar eu e você, em outros momentos eu vou estar com alguns convidados. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito amigas especiais. Vão contar para vocês um pouquinho dessas saias justas que a gente enfrenta nos eventos. E eu tô aqui com a Natasha e com a Eli, que são duas pessoas que já estão vivendo nesse meio dos eventos, são especialistas na área da alimentação. Vocês vão me contar aí daqui a pouquinho. E eu, conto, como eu já contei aí em umas outras situações, que a gente tá com essas pessoas, nossa, é só coisa boa, porque se come muito bem com essas meninas. E aí me conta um pouquinho então, Natasha, ele, como é que vocês começaram nessa vida? Eu comecei cedo, relativamente cedo, aos 16 anos, acho que é cedo mesmo. Trabalhei 5 anos em São Borja e depois vim a Passo Fundo e continuei sempre na área. Claro que mudou um pouco a modalidade de trabalho. Eu trabalhava em São Borja com restaurante à la carte, Passo Fundo eu comecei trabalhando com um restaurante de buffet ao meio-dia. E passado uns anos a gente começou a trabalhar com eventos de festa realmente num clube. Então de lá para cá são muitas histórias para contar, muitas histórias de bastidores, umas alegres, outras tristes. Umas nos trazem muito aprendizado, umas que mostram que também somos humanos, mas que nós temos que ter um foco muito grande e sempre um grande planejamento de tudo. Isso aí. E você, Natasha? Então, eu nasci dentro de uma cozinha, então não tenho como cair fora das minhas raízes, mas com eventos mesmo eu comecei a trabalhar ali com uns 16 anos mais ou menos. E eu trabalhava fazendo recepção, eu nunca trabalhei na cozinha em si. Depois de um tempo eu resolvi fazer vestibular para gastronomia, eu me mudei para Balneário e fiz gastronomia lá. Depois eu passei um tempo na França fazendo um estágio lá, fiquei 1 ano lá. E aí quando eu voltei para cá, eu voltei a trabalhar com o meu pai e com a minha mãe, Elisandra é minha mãe, para quem não sabe, para quem ainda não entendeu. Para quem não entendeu, e que não parece, que não parece, E aí eu voltei a trabalhar com eles aqui, mais voltado para a parte de eventos mesmo, E estou aí desde então, já fazem, não sei, uns 10 anos que eu voltei, Uns 10 anos que ela voltou. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Vida, É uma vida. É bastante, É uma vida. E ele, olha só, você me contou que você é um livro aberto. E aí... então aí eu quero que você me conte, que eu sei que tem muitas histórias, que já começou aí contando para nós, são muitas histórias, são muitos anos, mas eu gostaria que você me contasse aí uma história específica, um perrengue que você tenha passado, um desafio aí durante um evento. Há uns anos atrás, eu comecei a trabalhar com degustação e uma família me procurou para fazer a formatura da filha. A menina tinha se formado fora de Passo Fundo, porém voltou a Passo Fundo para fazer a festa, que enfim era a cidade dela, onde tinha os amigos, os parentes, enfim. E eu lembro que na degustação eu ofereci 2 tipos de entrada. Fiz as 2 entradas para degustação. Eis que era uma semana de muito trabalho, a gente estava começando um novo projeto exatamente nessa semana. A chefe Elis troca a entrada. E eu fiz na noite justamente a entrada com o ingrediente que o pai da formanda era alérgico. E eu fiquei muito mal, porque eu fiquei sabendo logo após o jantar que eu tinha mudado a entrada. E aí eu não dormi aquela noite, porque as pessoas não têm noção de como quem trabalha com alimentação, tu faz o evento hoje, tu fica 2, 3 dias, uma semana preocupada, porque a alimentação é uma coisa difícil de trabalhar, por mais que você tenha muitos cuidados, você também depende da saúde das pessoas que estão comendo. Enfim, naquela noite eu não dormi, no domingo eu acordei, eu
cedo da manhã eu já estava com o telefone na mão, esperando para ligar para a mãe da formanda. Porque eu tinha necessidade de me retratar. Porque eu tenho um senso de responsabilidade muito grande e um senso crítico com o meu trabalho. Eu cobro muito de mim eficácia. Nós sempre trabalhamos pelo 100%, somos humanos, nós não vamos conseguir 100%, mas como a gente é extremamente dedicada, a gente quer sempre o 100%. Sim, a gente sempre quer 100%. A gente sempre quer o 100%. Isso é fato. Então eu esperei até um horário que eu achei que era o mínimo do aceitável, né? Já que a festa tinha ido até de manhã. Às 11 horas da manhã eu telefonei para a mãe da formanda, me desculpando. Eu não tinha muito o que dizer, mas eu tinha uma necessidade de me desculpar. E a única maneira de eu reparar o meu erro era admitindo o meu erro, que é uma coisa que as pessoas têm que fazer em qualquer momento da sua vida, quem trabalha em evento ou qualquer outra profissão. É assumir o seu erro, tentar corrigir, se retratar e principalmente que isso sirva de experiência para você. E uma coisa que eu aprendi, eu trabalhava quase sem anotações, porque eu sempre tive uma memória muito boa, mas como a gente também é humano, a minha memória, né? Esquece. A minha memória falhou nesse dia, então eu aprendi que para a realização de um bom evento, qualquer um dos profissionais é anotação, projeto e foco. Todos somos passíveis de erro, né? E lembrando, né, ele e Natasha, que nós, nesse meio de eventos, a gente trabalha com o detalhe do detalhe. É aquelas coisas muito sutis e que às vezes, para aquele cliente, essa coisa sutil é que faz a diferença. E vai muito depender da personalidade de cada um. De repente, essa pessoa, para ela, tudo bem, não foi problema, não fez a diferença. Esse foi exatamente o comentário da mãe da formanda. Ela me disse, o que é isso? Ele não comeu, mas tudo bem, todos os convidados comeram, todo mundo elogiou a comida, estava tudo maravilhoso. E daí eu lembro que eu fiz uma proposta para ela. Eu disse para ela assim, ó, eu não vou cobrar a entrada da sua festa. E ela me disse, mas o que é isso? Aí eu disse para ela assim, ó, vai me fazer bem. Eu preciso me retratar de alguma forma, talvez de uma forma torta, mas para mim me fez bem. Eu me senti no compromisso de proporcionar, mesmo que financeiramente, alguma coisa positiva, né? Então, eu me retratei desta forma, me desculpei e, enfim, me serviu de experiência. Deixa eu te perguntar, e se um cliente já pagou 50% da festa e no final ele chega para te dizer assim, não gostei, ele quer o dinheiro de volta, você também pede a comida de volta? Nós sabemos que isso é inviável, felizmente nunca aconteceu comigo. Nós temos alguns procedimentos que antecedem ao evento, que é a nossa oferta das pessoas fazerem degustação, para saberem como é a nossa comida, enfim. Eu fico feliz que isso não tenha acontecido, mas vamos deixar a Natasha, que cuida da parte financeira do buffet, falar sobre isso, né? Vai lá, Natasha, conta pra nós. Na verdade, isso nunca aconteceu, né? Então, o que a gente faz? Eu acho que tudo se baseia, assim, na tua relação muito clara com o teu cliente. Desde a fase da degustação, da montagem do cardápio, da assinatura de contrato, da forma de pagamento. Então, por mais que ele não tenha gostado, talvez os convidados tenham, tu entendeu? Então eu acho que tudo que tu deixa muito claro, assim, tudo muito, uma relação muito transparente, esse tipo de problema normalmente não acontece, né? Tanto que com a gente nunca aconteceu e eu também nunca ouvi falar de acontecer assim. De algum cliente pedir dinheiro de volta. Pedir dinheiro de volta, sabe? No caso de alimentação, assim, nunca vi. Mas claro que tudo depende da relação que tu tem com o cliente já desde o início, né? Eu também não me lembro de nenhuma situação que eu, no caso, tenha vivido. Chega lá no final do evento e a pessoa diz assim, não gostei de nada que tu fez, me devolve o dinheiro. Até porque você já trabalhou, já efetuou. Isso, porque eu acho que isso é uma coisa inviável, porque o serviço já foi prestado, você já prestou o teu serviço, né? Então, se você prestou o teu serviço, você tem que ser remunerado.
Mas passamos por alguns perrengues que o financeiro também, às vezes, eu já tive uma situação em que eu não fui paga, em que eu fiz todo o serviço, executei todo o trabalho para aquele cliente e quando chegou lá no final, porque a gente lá no passado também tinha essa mania de não fazer o contrato, disso que vocês estão falando, de não receber né? antecipadamente. Isso, não recebe antecipadamente, não faz o contrato, aquela coisa mais empírica, como diz o gaúcho aqui no fio do bigode. E isso aí. E aí o que aconteceu? Chegou no final, trabalhamos uma semana, não era um evento social, era um evento corporativo, fizemos todo o planejamento, fizemos a entrega do evento, trabalhamos muito para que o evento tivesse acontecido, enfim, a empresa tivesse vantagem competitiva naquele momento, aconteceu e o cliente chegou no final, não pagou. Isso já nos aconteceu. Nunca Algumas recebeu. vezes durante esses anos todos. É. Isso já nos aconteceu. Então veja, né? Ao contrário, pode ser que Sim. o cliente não te peça, Sim. né? Ah, não gostei, não pedi, mas nós já vivemos a situação de prestar um serviço e não receber. não formos remunerados. Mas Isso nisso aconteceu. a gente aprendeu então com a confecção dos contratos, que antigamente era bem como tu falou, a gente conversava, ai, tu conhecia, ai, que legal, parará, montava os cardápios, agenda. e dia e deu, é isso, come e depois vai cobrar, não dá mais. Teve uma situação que aconteceu em particular com a minha família. Eu consegui me colocar também no lugar dos clientes, porque além de eu estar fazendo a comida, cuidando do salão, da recepção, a recepção era a formatura da minha filha. Os 15 anos da minha filha. E nesse dia ocorreu um blackout em Passo Fundo. Passo Fundo amanheceu sem luz e ficou sem luz até umas 17 horas. Tudo foi difícil. A sobremesa que a gente tinha elaborado precisava de bastante gelo, os freezers não funcionavam. O pessoal do salão teve que nos atender num outro local que não o salão habitual. Salão no cabeleireiro. Isso, salão de cabeleireiro. Então tudo gerou uma dificuldade. Então eu consegui me colocar do lado de quem te contrata, né? E de como nós temos que ser cuidadosos. Claro que a falta de luz é uma coisa que não depende de nós, mas o que eu quero dizer é que quando você contrata alguém para fazer o teu evento, um evento importante, 15 anos, formatura, casamento, nós temos que ter muito foco e nos dedicarmos bastante, porque embora a gente trabalhe com muitos clientes diferentes, aquele cliente é especial. A festa dele é especial. É única. E como eu senti vários imprevistos acontecendo na festa da minha filha por conta deste lapso, eu percebi o quanto é difícil para a família também. Então eu sempre me cobro muita dedicação a cada cliente. É bem o que tu tá dizendo, né? Cada evento é único e cada evento você tem que cuidar o detalhe que você vai entregar, a personalidade daquela pessoa, e tu tem que estar com os planos A, B, C, D. Falamos isso aí um outro dia, falei sobre isso, sobre essa questão dos planos A, B, C, vários planos. Então, numa situação dessas, hoje a gente pensa muito e olha para o lugar e vê, bem, tem gerador, não tem gerador, vamos locar um gerador. Ele é o seguro da festa. Ele acaba sendo o seguro da festa. Então, vale às vezes o investimento de você ter o gerador, porque daí você acaba não tendo esse perrengue, não tendo esse problema, ok? Bem, mas tá super gostosa essa conversa e eu quero perguntar uma outra coisa agora, quero perguntar pra ti, Natasha. Mini porções, tá? Tem quem adora, quem acha bárbaro, né? Mas às vezes essa mini porção vem tão mini que parece que quem vai comer é uma boneca. Como é que a gente tem a fórmula certa, ou como é que a gente pode entregar isso, né, pro nosso cliente, para não dar aquela sensação de que vai ficar com fome, tá com cara de fome? Eu acho que isso é uma questão cultural nossa daqui, né? A gente tem a boa parte dos nossos familiares vêm de família de italiano, que é aquela coisa, mesa farta, bastante coisa.
E a parte do coquetel com finger realmente vem numa outra proposta. O interessante é, primeiramente, o formando, enfim, o cliente perceber qual que é seu público. É um público que vai aceitar? É um público que não vai? Qual que é a temática do teu evento? Tu quer que seja mais descontraído? Tu quer que seja mais formal? Então, para um pessoal, vai fazer uma festa para um pessoal mais aberto, com uma temática mais informal, eu acho que o coquetel com finger se adequa. Agora tu vai fazer lá para os tios que são do interior, que só comem churrasco, aí tu vai servir lá uma mini porção de bobó de camarão. Não tem, tu entendeu? Sim, a pessoa vai sair da festa e dizer assim, meu Deus, naquela festa não tinha comida. Então eu acho que para evitar esse tipo de vou dizer, de desentendimento, assim, é primeiro tu focar no público, tá? Ou o que o cliente quer passar com o evento dele, né? Que vínculos que ele quer criar com as pessoas que estão ali. Outra coisa que eu acho muito importante quando a gente faz coquetel com finger é a gente ter um menu muito bem especificado, sabe? Que o convidado possa ver. Que o convidado possa ver, porque às vezes tem uns que falam, ai, não vou comer para não estragar a janta, mas não tem janta, a janta é essa. Então, às vezes é bom tu tendo um menuzinho lá escrito os canapés, as não tem janta, a janta é essa aí que você não tá comendo agora. Então, acontece. Então eu acho que quanto mais tu informar os convidados do cerimonial, como vai ser servido, eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade também. Bom, já sei o que vai acontecer, então não preciso ficar tenso ou nervoso para isso. Tu sabe que, vou pegar um gancho, porque a gente tá até conversando ali antes, e você me falou o seguinte, que muitas vezes a quantidade do que as pessoas comem durante uma festa em que tem mini porções é bem maior do que se ela fosse se servir num jantar. Muitas vezes isso também não é explicado, ou às vezes a pessoa até não entende. E eu vejo muito isso como papel aqui do cerimonial. Ele tem que balizar isso e às vezes, em muitas situações, acaba errando. Mas uma coisa que eu acho muito importante também é a clareza na hora que você vai contratar alguém e a clareza na hora que você está sendo contratado. Vamos falar, por exemplo, de um evento corporativo. Uma incorporadora vai fazer o lançamento do empreendimento. Eu, Elisandra, sou convidada para ir no lançamento do empreendimento imobiliário. Eu não posso pensar que a comida é o foco. Exato. O foco desse evento é o empreendimento em si. Então, as pessoas que são convidadas, elas também têm que se informarem sobre o que ela está sendo convidada, né? Porque existem perfis e perfis de festa, perfis diferentes de clientes, e eu acho isso muito importante. E tudo começa onde? Começa no teu cliente, sabendo quem que ele está convidando. Né? E porque para ele passar para você como contratado, poder oferecer um bom trabalho, para vocês dois serem felizes no conjunto total do evento, o contratante tem que conhecer o seu convidado, porque ele vai passar uma boa informação para nós vamos poder desenvolver um menu que se encaixe naquele perfil. Então eu acho que isso são dicas que simples, mas eu acho que ajuda muito. Exato. Eu acho que ajudam muito. Concordo plenamente. Quer dizer, voltando ao assunto ali da quantidade, né? Nós, como é a gente que faz a parte da alimentação, a gente vê que realmente o coquetel com finger vai uma quantidade muito maior, de comida. Por quê? A gente pensa num horário de jantar, tu vai lá, tu senta teu prato, tu come em 15, 20 minutos. Né? E aquilo tudo enche. Ali, num coquetel com finger, a gente fala aí de no mínimo 2 horas. 2 horas. Aí você fica caminhando, comendo, circulando, a pessoa nem percebe aquilo que ela comeu. Nem percebe que comeu. Então, eu acho que isso que é a grande jogada, as pessoas também prestarem um pouco de atenção no que estão fazendo. Exato. Eu acho que por isso que o menu também já dá. Às vezes ele vai olhar, não comi nada, daí ele olha de novo no menu, não, mas esse veio, esse eu comi. Eu comi. E isso é a grande sacada, na minha opinião, né, Natasha? Que muitas vezes, eu aí vou me colocar no lado de cerimonialista, nós pecamos
em não comentar, ou talvez aí eu já ao longo desses anos eu corroboro com vocês, a gente sabe dessas situações e a gente comenta com o cliente. Mas, claro, às vezes a gente acaba pegando muitos clientes teimosos. Não, mas eu quero isso e deu, acabou. Já avisei todo mundo. Já disse todo mundo. Até por uma questão, às vezes, orçamentária. Exato. Você oferece um menu de finger com, digamos que 15 opções, e o cliente, por questão orçamentária, ele começa a baixar o teu orçamento e, logicamente, que você acaba também diminuindo a extensão do teu menu. Então, isso também tem que ser muito bem esclarecido, né? É uma coisa que nós temos o cuidado com as pessoas, com os nossos clientes, de sempre dizer assim, ó, isso aqui é o mínimo. E disso aqui nós não abrimos mão, porque isso vai comprometer o nosso trabalho. É isso aí. Então, o máximo ele transfere. Pode escolher, à vontade. Mas o mínimo nós temos que estabelecer, até porque nós temos também um nome a zelar, não é só o evento do cliente. Exato. Né? O evento dele tem que ser um sucesso, mas o nosso trabalho também tem que ter sido um sucesso junto, né? Outra coisa que a gente tem feito também, mesmo nos menus, nos buffets é meio inviável de fazer a quantidade de comida que vai, mas nos coquetéis com finger eu coloco a quantidade que a gente vai fazer de cada canapé, a quantidade que vai ter você de vai cada, um escondidinho é 150 gramas de carne. Tudo bem certinho, bem especificado. Ótimo. Agora vamos fazer um jogo do contrário aqui. Olha só. Falamos das mini porções. Agora a gente está num serviço de buffet. E daqui a pouco chega um convidado e diz assim: você tem um Tupperware para eu levar uma comida para casa? Bem, eu até me coloco para falar antes da Natasha, porque isso realmente é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sou uma pessoa que gosto de alimentar todo mundo, eu acho que cada um tem uma forma de levar felicidade para as pessoas e a minha é através do alimento. Do alimento. Mas tem uma coisa que eu acho completamente deselegante, é um convidado pedir para encher no Tupperware. Se for o teu cliente direto, se também previamente conversado sobre isso, eu acho que não tem problema nenhum. Mas o convidado, na minha humilde opinião, é inviável, na minha opinião, um convidado ir a um evento e pedir para levar comida para casa. A não ser que já tenha combinado lá entre o pessoal que está organizando. Isso, com a noiva, com a mãe da noiva. Isso. Ó, tem uma tia que veio lá, não sei da onde, ela vai querer levar uma porçãozinha daquela comida lá para o outro tio que não veio. Ok, até pode. Mas vamos contar, né? Eu já passei por algumas situações ao longo desses 25 anos que eu já tive assim, ficar... E as gurias que trabalham comigo já me conhecem, sabem do meu ritmo, elas já me levam pro lado e Sol, deixa de lado, porque senão tu vai ficar muito chateada. Situações de ver as pessoas indo pra mesa de doce. Situações desconfortáveis, Nossa, assim, aqueles perrengues que tu dizia, agora eu faço o quê? Eu cutuco, né? Digo lá pra pessoa, não pode, né? Chega lá na mesa de doce, abre a bolsinha, pega a bolsa, abre a bolsa e vai botando docinho. A gente fez um coffee break uma vez e realmente sobrou sanduichinho, sobrou cachorrinho quente, sobrou bolo. E realmente esse tipo de produto é um que a gente não se incomoda dos convidados levarem, porque enfim, já terminou o coffee break, eles estão ali. Às vezes coffee break é uma pessoa que vai de ônibus, um que tá ali, beleza, pode levar bem tranquilo, até porque não é um produto que ficou muito tempo exposto e não tem um grau de contaminação muito grande, né? Exato, que é uma das coisas que as pessoas não sabem, né? Que é por isso que a gente evita de se dar comida, exatamente por isso. Isso. Aí um dia uma senhora estava lá, pegou uma cumbuca, porque tinha salada de fruta, e daí ela pegou aquela cumbuca da salada de fruta e colocou um sanduichinho, colocou um cachorrinho quente, colocou um bolinho e estava indo embora, abriu a bolsa e botou dentro da bolsa. Aí nisso nosso garçom viu, aí nosso garçom foi lá e perguntou, a senhora quer
uma embalagenzinha de plástico, porque a cumbuquinha de porcelana a senhora tem que deixar, não dá para levar embora. Que saia justa mesmo. E que difícil você falar isso para a pessoa. É difícil abordar a pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas levam itens da festa embora, querem levar. Pelo menos aqui na nossa região, a gente está aqui falando para um público que talvez vai dizer assim, cruzes, que horror isso, como isso não acontece? Mas a nossa região, o nosso pessoal, isso é muito comum. Guardanapo, quantos guardanapos somem da festa? Muitas vezes até talheres, o porta-guardanapo. Então, muitos itens na festa que às vezes a gente passa exatamente por aquela saia justa. Muitas vezes nós enxergamos e nós que estamos ali na frente, né, não estamos lá nos bastidores, porque às vezes vocês estão lá nos bastidores, mas a gente que está ali na frente da festa, a gente enxerga cada detalhe do que acontece. Pô, e aí como é que tu vai chegar para aquela pessoa e dizer assim, esse aqui tu não pode levar? Tu tem que ter toda uma delicadeza, todo um jeito de abordar aquela pessoa e dizer, olha, o talher é do clube, a cumbuquinha tem que deixar, você pode levar o docinho, não tem problema, mas deixa a cumbuquinha. Né? Até o doce, muitas vezes, a gente acabou pegando sacolinhas, tendo de sacolinhas descartáveis, né? Material descartável. Fornecer. E isso que já foi falado aqui, que é muito importante, é que nós temos que cuidar todo o período que a alimentação ficou exposta, né? Aí a pessoa vai deixar no carro, talvez não acondiciona bem quando chega em casa. Então isso é uma coisa muito delicada, né? Muito delicado. E isso também é uma coisa que dificulta que também a gente faça os Tupperware, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tupperware é uma coisa complicada, né? Bem, mas olha só, aqui eu quero fazer uma última pergunta para as meninas, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. E eu quero perguntar para vocês, quando que uma cerimonialista ajuda ou atrapalha? A meu ver, a cerimonialista ajuda sempre. Nós tentamos, quando a Natasha casou, por exemplo, começamos a fazer tudo sozinhas, porque nós tínhamos em mente que nós faríamos tudo sozinhas. Inclusive, fizemos até alguma parte dos doces, e mais o buffet e tal. E chegou um ponto da organização do casamento da Natasha que a gente se olhou e pensamos, vamos chamar a Sol. Porque aí a gente vê que realmente é muito importante montar um evento, ir atrás de produtos, ir atrás de fornecedor. É muito tempo que você perde, tem a questão dos orçamentos. Então eu acho que o cerimonialista, lá dentro do evento, quando tem os imprevistos, né, tem uma pessoa responsável que consegue colocar as coisas no lugar, procura uma saída, tem o plano B, como você já falou. Eu acho que o cerimonialista é muito importante. Eu acho que o cerimonialista dificulta quando o cliente escolhe uma casa para fazer o evento que talvez o cerimonialista não goste, ele não consegue adaptar o trabalho dele à casa que o cliente escolheu. Exato. E isso gera dificuldade para o cliente, para o cerimonialista e para casa. Eu como trabalho mais na parte, sou dos bastidores, mas trabalho mais na parte da frente dos bastidores, né, com contato direto com o cerimonialista. Na verdade, uma das coisas que eu acho que dificulta um pouco é quando o cerimonial não está bem definido e o cerimonialista fica mudando de ideia. Ah, não, agora vai fazer o brinde. Ah, não, eles vão fazer o brinde mais. O brinde vai ser com taça servida. Chega o garçom lá com a taça servida, não, eles querem não é abrir mais uma taça garrafa. servida, agora é... Né? Não, então, vai na mesa, não tira da mesa. Eu acho que isso é uma coisa que dificulta o serviço, porque daí fica todo mundo... A casa está programada. Fica todo mundo que nem barata tonta. Então eu acho que quando o cerimonial não está bem distribuído e as meninas que vão trabalhar não estão bem orientadas, acaba causando um alvoroço desnecessário. Da mesma forma que esse cerimonial desconstruído, digamos assim, atrapalha um cerimonial que está tudo pronto, que todos os fornecedores recebem um dia antes, colocado no horário da janta é esse, o brinde vai ser assim, assim, são tantas taças, tem uma pessoa que não bebe, uma taça vai com guaraná. Então, hoje, quando tu faz um cerimonial bem definido, assim, ó, todo mundo chega,
a Sol já me mandou o cerimonial, enfim, o cerimonialista já me mandou o cerimonial, eu já sei o que fazer, eu já sei como instruir os garçons, eu já sei que horas montar o buffet, eu já sei que horas retirar, então tudo fica mais leve no serviço. Não, realmente, um cerimonial bem organizado, ele vai auxiliar o serviço de todos os fornecedores, né? Ele vai, quando ele está bem pontuado, mas ao longo desses 25 anos aí de casa, de experiência que eu já tenho, muitas vezes a gente errou e muitas vezes a gente não soube orientar de forma correta. Muitas vezes elevando a cabeça, passando por essas saias justas, passando por esses perrengues, vivendo isso. E como tu disse lá no início, né, que a gente tem que corrigir rápido. Peça desculpa, seja rápido naquilo que você, né, que você percebeu que você errou, peça desculpa, corrija o erro e no dia seguinte já vai fazer diferente. É exatamente o que eu contei lá no vídeo, onde eu tô contando para os nossos ouvintes o objetivo do De Cara com a Sol. E o objetivo é exatamente esse, é entender que existem sim erros ao longo do que a gente faz, do tempo que a gente vive, vamos continuar errando, quem que não errou? Né? A gente não é Mulher Maravilha, super-homem, para dizer que nunca mais vamos errar, vamos ter outras situações, mas é o que a gente aprende com isso, corrige rápido e mostra que você está disposto a corrigir e melhorar esse erro. Tá? Até essa é a minha dica aí final e não sei, gostaria que vocês me dissessem alguma coisa que vocês queiram deixar como dica final aí para quem está nos escutando. Para nós é uma responsabilidade muito grande estar lidando com os sonhos das pessoas, né? A gente sabe que cada evento é único, cada cliente é único. Eu até hoje, gente, tremo as perninhas antes de qualquer festa, como se fosse a primeira, como se fosse o primeiro evento que eu fiz na vida. Mas isso demonstra que eu nunca estou acomodada, eu estou sempre preocupada em fazer mais, em fazer diferente, né? Então eu acho que é isso que as pessoas têm que ter também de consciência, assim, eu vou fazer um evento, vai ser meu sonho, tá? O que eu quero mostrar com isso? O que eu quero trazer de bom para as pessoas que vão vir na minha festa? Para não ser só mais uma formatura que tem o videozinho lá, o que tu quer transmitir para as pessoas? Imprimir a tua marca. Imprimir tua marca para fazer uma festa assim, que fique na memória das pessoas. Seja através da música, seja através de uma lembrança, seja através de fotos, de vídeos. De uma dança, de uma apresentação, de algo que você traga. Alguma coisa que tenha a identidade do dono da festa. E que ele consiga demonstrar para o pessoal de fora. Então, ao mesmo tempo que a gente lida com sonhos e se sente responsável por isso, eu acho que as pessoas também têm que se permitir sonhar mais. Sonhar com coisas diferentes, sonhar com vínculos maiores durante o evento. Eu acho que essa é a minha dica de hoje. E uma dica bem importante também, comercialmente falando, para qualquer um que for fazer um evento, escolher bem os profissionais que vão estar contratando. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes, a gente sabe que estamos passando por momentos difíceis, financeiros, econômicos, enfim, e as pessoas às vezes elas fazem as suas escolhas baseadas em orçamentos e não se aprofundam em conhecer o profissional que está contratando. E eu acho que isso gera uma dificuldade muito grande e a possibilidade de um grande sucesso reduz. Então eu acho muito, muito importante que as pessoas façam uma boa escolha dos profissionais que vão estar te ajudando a realizar o teu sonho, né? Eu acho que isso é fundamental e, enfim, eu acho que... Quer dizer, falando disso, eu tenho mais uma dica, gente. Seguinte, além de tu escolher um bom profissional que tenha gabarito, que tu conheça, é muito importante que tu escolha um profissional que tu goste. Exato, é empatia. Porque é um profissional que tu vai trabalhar, por exemplo, e seja, enfim, com um cerimonialista. Tu tem um longo caminho com o cerimonialista. Com o pessoal do buffet, tu tem degustação, tu tem que escolher cardápio, então é um longo trabalho. O pessoal da foto, depois tem todas as fotos para escolher. Então, assim, além de ser um bom profissional, tem que ser uma pessoa que tu confie, que tu goste. Tu simpatize, Que tu simpatize. Isso é muito importante também. Às vezes a gente vai só pelo, não, aquele lá é o melhor, aquele lá...
e às vezes tu não simpatiza com a pessoa e isso vai broxando um pouco a organização do teu evento. Vai né? broxando o processo, né? Vai deixando aquilo que começou bom, vai ficando ruim, vai desmotivando ao invés de motivar. Isso aí. Ok, muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Agradeço de coração por estar aqui de cara com a Sol. Obrigada. Se você alguma vez ficou com dúvida em como organizar o seu casamento, agora você não tem mais. Eu sou a Solange Camargo, eu sou da Lecan Eventos e eu sou especialista em fazer eventos memoráveis. E eu resolvi, durante esse tempo, abrir a caixinha de Pandora e contar para você toda a minha metodologia através de um passo a passo em que você vai poder organizar o seu casamento sozinho. Sim, mas de uma forma simples, de uma forma organizada e com toda a minha metodologia já vivida e toda essa experiência em que eu já passei ao longo desses 25 anos e tirando, claro, todos aqueles erros que já foram cometidos e te levando somente àquela coisa boa em que você vai poder organizar o seu casamento com segurança. Por isso, então, eu criei o passo a passo, uma forma rápida para você organizar o seu casamento. Acesse o link aqui embaixo, deixe o seu nome e eu te acompanho no próximo vídeo.